meditar no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Livro do profeta Isaías, capítulo 45. Faremos a leitura de apenas um versículo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45. Percebendo que a pessoa do teu lado está sem a Bíblia, convide ela para ler junto com você o que diz a santa e pura palavra de Deus. Isaías 45 está bem no meio da Bíblia. Peço a gentileza que fique conversar, circular pela igreja enquanto a palavra estiver sendo ministrada aos nossos corações. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz a seguinte forma. Versículo 15 diz assim: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Existe uma outra tradução que diz verdadeiramente tu és o Deus de mistérios. Eu não sei se alguém tem uma tradução como essa. Fala que Deus ele é misterioso, Deus de mistérios. O Deus de Israel, o Salvador. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, nos dá graça para ouvir tua palavra, Senhor. Venha falar conosco, venha revelar o teu querer e a tua vontade às nossas vidas. Estamos sedentos para ouvir tua voz. Nos abençoe nesta noite de hoje, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode desocupar sua mão e aplaudir ao Senhor Jesus. Repita assim comigo: Deus é misterioso. Deus é misterioso. Mais alto, diga: Deus é misterioso. Vamos lá? Deus é misterioso. Deus ele age em mistério. Ele é mistério. E nós, por essa frase, já podemos afirmar que nós não compreendemos a Deus. É isso que eu quero ministrar para vocês essa noite. Deus, ele é mistério. O livro do profeta Isaías é um livro que ele é uma espécie de um resumo de toda a Bíblia. Não por uma coincidência, mas se você ler, se você reparar, Isaías possui 66 capítulos. A nossa Bíblia, ela possui 66 livros. O livro do profeta Isaías, ele vai ser uma síntese da Bíblia. É um livro que você pode compreender ele dividindo ele em 3 momentos. Dentro da teologia nós chamamos de primeiro, segundo e terceiro Isaías. O primeiro bloco vai do capítulo 1 ao capítulo de número 39, onde a temática central desses capítulos, o tema central é a ideia da injustiça, a opressão que os poderosos faziam sobre os pobres, sobre os camponeses. E a denúncia de Isaías nos primeiros capítulos, de 1 ao 39, é justamente isso. Que Deus não compactua com a injustiça. Deus é Deus justo, Ele é fiel, Ele é o justo juiz. E nesses capítulos nós entenderemos que para sermos abençoados por Deus, devemos andar em justiça. O segundo momento do livro de Isaías, chamado de segundo Isaías, vai do capítulo 40 ao capítulo de número 55, onde o tema central, o que vai se tratar de forma central nesses capítulos, é justamente a esperança para aquele que sofre. O povo de Israel é levado ao cativeiro da Babilônia, começam a perder as esperanças, começam a desanimar, começam a ver a dificuldade do que é viver dentro de um cativeiro, e Deus levanta esses capítulos do profeta Isaías para justamente falar
da esperança, da saída do povo da terra da Babilônia para o retorno para a sua pátria. E o terceiro e último momento, chamado de terceiro Isaías, vai do capítulo 56 ao 66, onde nós vamos ver uma palavra de promessa, dizendo que Deus tem novas coisas para fazer na vida do povo. Fala da aliança que Israel faz com os persas, a saída da terra da Babilônia e o recomeço, a instauração de um novo processo, onde o centro de tudo será o templo de Jerusalém, onde tudo vai girar em torno do templo de Jerusalém. O capítulo 45, ele está dentro dessa palavra do segundo momento. O capítulo 45, esse versículo que eu li para vocês, fala justamente da esperança. Fala da saída desse povo da terra da escravidão da Babilônia para o recomeço. E é belo demais o capítulo 45. Começa falando de Ciro, chamando este tal Ciro, que era um rei estrangeiro, chamando ele de ungido, porque ele seria um instrumento usado por Deus para tirar o povo da terra da escravidão. O que eu acho interessante nesse capítulo 45 é perceber que para Deus abençoar o povo, Deus usa quem Ele quer. Acho que você não entendeu. Para Deus abençoar este povo, Deus levantou um tal Ciro, que não era um servo de Deus, mas Deus levanta este Ciro para ser um instrumento de Deus para abençoar o povo de Israel. Em outras palavras, para que você entenda o que eu quero dizer para você, para Deus abençoar o seu povo, Ele usa quem Ele quer, Ele usa os meios que Ele quiser, Ele usa até mesmo, se for preciso, um ímpio, Ele usa até mesmo alguém da tua família, ou alguém que você não conhece. Se for preciso, Deus usa o teu chefe lá na tua empresa. Se for preciso, Deus usa um idólatra. Deus vai usar quem Ele quiser, mas a bênção dEle chegará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê nisso, glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia! Deus usa quem Ele quer para abençoar as nossas vidas. Esse capítulo 45 fala sobre isso. Vai falar que nós não podemos contender com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Que o caco, nós somos chamados de caco. Esse capítulo 45. Que o caco não pode contender com o seu Criador. Ou seja, Deus ele é soberano, queridos. E com Deus nós não contendemos, que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Entendeu? Diga amém. Esse capítulo 45 vai dizer que Deus criou todas as coisas, e todas elas com um propósito. E diz mais, diz que Ele dá ordem a cada uma das estrelas. Quantas estrelas existem? Nós não fazemos a mínima ideia. Cada uma delas foi criada com um propósito, e Deus dá ordem a cada uma delas. É esse o Deus que nós servimos. Queridos, eu li só um versículo. Eu vou ser fiel à minha leitura. Eu fiz a leitura do versículo de número 15. No momento que eu bati o olho nesse versículo, Deus falou comigo. Porque esse versículo fala que Deus, Ele é misterioso. Olhe para cá, por favor. Esse versículo fala que nós não iremos entender Deus, que nós não iremos compreender esse Deus. E eu comecei a pensar nisso, e comecei a ver um tanto de coisas que eu não entendo em Deus. E às vezes, como pastor, as pessoas me procuram. Às vezes acaba a aula de teologia aqui na igreja de segunda, e eu fico mais uma hora aqui respondendo pergunta. Às vezes as pessoas me mandam mensagens me fazendo pergunta, e eu não dou conta de responder tudo, porque nós não entendemos tudo acerca de Deus.
mistério que nós não entendemos? Salvação. Nós podemos falar sobre salvação. Nós podemos fazer um estudo sobre cada versículo que na Bíblia fala sobre salvação. Mas é um grande mistério. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, e fulano? Se morre hoje, é salvo? E Ciclano que morreu, será que foi salvo? E Sansão, lá da história, será que ele foi salvo? E fulano de tal, será que ele foi salvo? Existe um mistério chamado salvação. Nós não entendemos o plano de salvação. Na teologia nós chamamos de soteriologia. Nós não entendemos a fundo acerca da salvação. Porque a Bíblia fala sobre salvação, mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus que não tem prazer na morte de alguém. Nós não sabemos ao certo se a pessoa foi ou não foi salva. E como pastor eu tenho muita preocupação de falar se foi ou se não foi, porque nós não sabemos quais são os projetos de Deus, a maneira de Deus ver, a maneira de Deus julgar. Porque se nós pararmos para pensar, nenhum de nós merecemos ser salvos. Alguns vão dizer que a pessoa está predestinada. Existe uma doutrina chamada calvinismo que diz acerca da predestinação. Outros vão dizer que não existe a predestinação. Existe um esforço da pessoa para ela ser salva. Só que na verdade nós temos que entender que a salvação é de Deus, pertence a Deus, pertence ao Senhor. Quem sou eu para falar se foi ou se não foi, se está no céu ou se não está no céu? Uma coisa eu sei: Deus tem um plano de salvação para a minha vida, para a tua vida e para a nossa família. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que crê no Senhor Jesus, ele e a sua casa serão salvos. E eu creio nesse projeto. Eu creio que no projeto de Deus está a minha e a tua família. Se você também crê nisso, glorifique e exalte ao Senhor nessa noite. Eu creio na salvação. Eu creio no resgate do Senhor. Quer ver uma outra coisa que nós não entendemos? Nós não entendemos o poder criador de Deus. Fala para quem está ao seu lado: nós não entendemos o poder de Deus. O poder criador, o poder de criar. Deus, Ele é criador em excelência. Nós criamos. Nós temos capacidade de criar. Nós temos capacidade artística, alguns mais, outros menos. Só que nós temos uma mente criativa. Alguns têm até demais. São artistas. São pessoas que conseguem pegar um pincel, uma tinta, um quadro e conseguem fazer um negócio maravilhoso. Outros têm capacidade de escrever contos, histórias, poemas, letras, música. Outros têm uma capacidade criativa de pegar um instrumento e para esse instrumento fazer um som maravilhoso. Isso se chama capacidade criativa. O homem tem o poder de criar através da ciência. Ele cria um antibiótico, ele cria um remédio, uma droga que é capaz de tirar dor de alguém. Mas Deus, quando nós falamos acerca do poder de Deus, nós estamos falando de um poder magnífico. Porque o ser humano, ele pode criar sim, mas o ser humano, ele não cria do nada. O ser humano precisa, além da sabedoria, ele precisa de matéria-prima. Ele precisa de elementos para, através desses elementos, ele criar alguma coisa. Ele consegue fazer um prato, uma refeição, mas ele precisa de elementos, e com esses elementos ele consegue criar e fazer. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus criador por excelência. Porque para Deus criar, Ele não precisa de matéria-prima. Para Deus criar, Ele não precisa nem usar as mãos dele. Diz a Bíblia que basta
Deus é criador. Fala para quem está ao seu lado, nosso Deus. Então, que mais vai dizer, o nosso Deus é um Deus criador. Você quer ver uma outra coisa que nós não entendemos? A maneira de Deus executar os seus projetos e os seus desígnios. Diga para quem estiver perto de você: Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um projeto. Para esse projeto de Deus acontecer, Ele tem outros projetos menores na nossa vida, outros desígnios menores que nos levarão para aquele projeto maior. Nós não entendemos esse projeto de Deus. Nós não entendemos os caminhos que Deus nos conduzirá para vivermos aquele projeto maior. Nós chegamos ao ponto aqui da mensagem que é muito espinhoso falar. Porque para Deus cumprir alguns projetos na nossa vida, entenda algo que eu vou falar para você agora. Algumas coisas de Deus só vão dar certo na tua vida se outras coisas derem errado na tua vida. Aleluia. Posso ouvir amém? Amém. Vou repetir. Algumas coisas só vão dar certo na tua vida se outras derem errado. E cada uma dessas coisas que forem dando errado, você vai chorar, você vai sofrer, você vai achar que Deus te desamparou. Mas isso faz parte de um projeto maior de Deus para a tua vida. Algumas coisas aqui são abortadas para que outras coisas maiores aconteçam na nossa vida. É interessante isso, porque isso é além do nosso raciocínio. Nós enxergamos, mas nós enxergamos uma linha reta. Nós enxergamos só até ali, nós não enxergamos o que tem dali em diante. E choramos. E ficamos depressivos, angustiados. Por quê? Porque nós gostaríamos que fosse diferente. Eu quero que você faça nessa noite, em nome de Jesus, é você pegar o seu projeto e você falar: Senhor, eu abro mão do meu projeto para viver o teu projeto. Eu quero que você entenda nesta noite, conforme foi louvado hoje, você possa abrir mão do seu, para que o melhor de Deus venha para a tua vida, para que você possa viver a plenitude do Senhor na tua vida. Feche os teus olhos agora, levanta sua mão ao céu, em nome de Jesus. Deixa Deus te conduzir nesta noite, deixa Deus conduzir os propósitos dele, deixa Deus conduzir os desígnios dele na tua vida. Onde você não entende o agir, as vias que Deus tem te conduzido, os caminhos que Deus tem te conduzido, mas não se preocupe, Ele tem um projeto bom para a tua vida, Ele tem um projeto excelente para a tua vida, e você ainda louvará e exaltará o Senhor por causa disso. Será que você pode aplaudir e glorificar o Senhor, Senhor? Feche os teus olhos, aplaude o Senhor, glorifica Ele. Essa vida aí. Quer ver uma outra coisa? Nós não entendemos a maneira minuciosa, a maneira detalhista de Deus fazer a sua obra em nossas vidas. Fala assim para o teu irmão do lado: nosso Deus é detalhista. Sabe o que é um detalhe, irmãos? Um detalhe é aquilo que nós fazemos com a pontinha do dedo, sabe? Da ponta do dedo. É um pequeno detalhe, mas é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Nosso Deus, Ele é detalhista, Ele é sensível. Você quer ver uma coisa? A Bíblia fala que Deus conhece as intenções do nosso coração. Você sabe que tem coisas no meu coração e no teu que nós não sabemos. Tem algumas orações que nós fazemos
cheia de intenções. E não me diga que não, porque você não conhece o teu coração. O coração do homem, ele é o quê? Enganoso. Jeremias diz isso. Tem algumas coisas no nosso coração tão escondidas, tão cheias de vaidade, que Deus, Ele simplesmente, para te abençoar, Ele não permite que aquilo aconteça, quando você tem orado. Ele é detalhista. Ele percebe as minhas intenções. E intenção é uma coisa que eu posso esconder de quem eu quiser. Uma pessoa que é interesseira, ela consegue ser amiga sem ser amiga. Quem concorda, diga amém? Relação por interesse. Com Deus não existe relação por interesse. Porque Deus sabe se eu sou ou se eu não sou interesseiro. Deus sabe qual é a intenção, até quando eu estou aqui em cima do altar, pregando, louvando, orando, ministrando a igreja. Eu falo isso para os pastores, que Deus conhece as nossas intenções, e não dá para esconder de Deus. Deus é tão detalhista, que Ele conhece a nossa sinceridade. Ele sabe até quando nós erramos, o que existiu no nosso coração na real intenção. Por isso, nessa noite, esse Deus que é minucioso em detalhes, Ele é tão detalhista, que nós não compreendemos a sua maneira de agir. Nós não entendemos o seu sim, nem o seu não. Uma coisa nós podemos ter certeza: Ele é detalhista. E Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Por isso não se frustre, por isso não fique angustiado se algumas coisas não estão da forma que você gostaria. Não se preocupe, Deus é detalhista e Ele vai cuidar de cada detalhe que você tem orado, amém? Descanse no Senhor. Será que você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite? Agora o Senhor, em quinto lugar, não entendemos o mistério da sabedoria de Deus. O conhecimento de Deus, ele é insondável. Não compreendemos a maneira de Deus pensar. Nós que somos casados, nós não compreendemos a cabeça da esposa ou do esposo. Quem concorda, diga amém. Não consegue compreender. Nós que temos filhos, nós não compreendemos a cabeça dos nossos filhos. Nós não compreendemos os nossos pais. E Deus? Ele compreende você. Porém nós não compreendemos a maneira de Deus pensar. Posso dizer amém? Amém. Uma coisa é fato: Deus, Ele é a sabedoria em si. Ele tem todo o conhecimento. A Bíblia vai chegar ao ponto de dizer que nós damos boas coisas para os nossos filhos, mesmo sendo maus. Imagine Deus, que é excelente. Deus é o nosso Pai. A sabedoria, ela é Deus, Ele é o próprio Deus. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Diga isso para quem está ao teu lado. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe. Será que hoje é o tempo, pastor, de eu viver a promessa? Pode ser que sim, mas talvez ainda não. Deus é tão sábio que para algumas coisas Ele está falando sim nessa noite. Você pode dizer amém por isso? Amém. Algumas coisas Ele está dizendo, levanta sua mão para o céu. Algumas coisas Deus está dizendo, é tempo para a tua vida. Algumas coisas Deus está assinando na tua vida. Algumas coisas Deus está dizendo sim para você. Algumas coisas Deus está dizendo eu aprovo. Algumas coisas Deus está dizendo eu libero para a tua vida. Algumas coisas Deus está dizendo chegou o tempo de eu fazer isso, de eu trazer isso para você. Algumas coisas Deus já está liberando sobre ti nessa noite. Se você crê, bate palma e adora o Senhor em voz. Aleluia! As almas palmas, adora o Senhor. Amém, queridos?
algumas coisas Ele está dizendo, sabe o quê? Não tenho isso para você. E não fique chateado por isso. Outras coisas, Deus está dizendo, eu tenho isso para você, mas não é agora. Espere um pouco mais. Pode ser sim, pode ser não, ou pode ser o quê? Espere. Nós não entendemos hoje em dia. São mistérios. É impossível compreender Deus. É a mesma tentativa de você pegar um copinho de plástico desses daí e tentar colocar todo o oceano dentro dele. A cantareira você consegue. O oceano. A cantareira daqui a 2 semanas a gente põe no copo e está resolvido. O oceano não. Nós não entendemos, nós não compreendemos Deus. Mas eu coloquei 4 coisas aqui que nós podemos ter certeza sobre Deus. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Primeira coisa que nós podemos ter certeza sobre Deus: Deus é totalmente fiel. Amém. O homem te deixa, família te deixa, o melhor amigo te deixa, a esposa deixa, o filho deixa, o pai esquece, a mãe esquece, mas o Deus que nós servimos, Ele permanece fiel ao nosso lado. Todos podem aplaudir e exaltar esse Deus. Aleluia! Ele permanece fiel, Ele não é a si mesmo, diz a Bíblia. Eu creio em Deus fiel, eu sigo em Deus fiel. Aleluia! 2. Deus é, certeza, o quê? Totalmente amor. Deus ama. Fala para quem estiver perto de você: Deus te ama. Incondicionalmente. Deus te ama. Queridos, você pode estar limpo ou sujo. Você pode estar bem ou mal. Você pode estar na melhor ou estar pior. Você pode estar na igreja ou você pode estar no mundo. Deus continua te amando da mesma maneira. Posso ouvir amém? Amém. Terceiro lugar, o que nós podemos ter certeza de Deus, que Deus é misericordioso. Ele é totalmente misericordioso. Quem entendeu, diga amém. Amém. Misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus alcançou a minha e a tua vida, de tal maneira que nós tínhamos tudo para dar errado, mas a misericórdia de Deus te alcançou primeiro. 4 e último lugar, qual a certeza que nós temos de Deus, mesmo sem conhecer Ele em totalidade? Que Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer além do que nós imaginamos. Fala para quem estiver ao seu lado: nós servimos a um Deus que é poderoso. Diga assim: todo o poder está nas mãos de Deus. Diga assim: eu profetizo que esse poder será manifestado na tua vida. Diga assim: esse poder vai te levar muito além. Mais alto, diga: muito além daquilo que você pensa. Se você quer esta palavra, diga amém. E aplauda o Senhor, glorifica a Deus. Será que você quer aplaudir ao Senhor? Será que você consegue exaltar a Deus? Deus é poderoso. E o poder dele será manifestado sobre a tua vida. Por isso, em nome de Jesus. Aleluia! Ele é mistério. Mas eu sou apaixonado por esse Deus. Eu não entendo Ele, eu nunca vi a face dele, mas eu sinto a presença dele. Todas as vezes que eu subo nesse altar, eu consigo sentir a presença dele comigo. Nos meus momentos difíceis, eu posso sentir que Ele me abraça e Ele está comigo, me carregando no colo.
Eu glorifico a Deus, porque ainda que eu não conheça Ele, ainda que eu não consiga tocar nele, Ele me toca. Eu sinto o toque dele na minha vida, e nessa noite esse Deus vai tocar a tua vida, porque Ele também tem um projeto, Ele também tem uma obra. Se você entrou aqui se sentindo sozinho ou desamparado, esse Deus te abraça nessa noite e Ele te diz: não temas, porque eu estou contigo para te abençoar. Será que você pode glorificar e exaltar esse Deus nessa noite? Deus te abençoe. Essa palavra abençoe a tua vida nessa noite. Vamos orar, queridos. Fique em pé no seu lugar.